Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso primeiro episódio do nosso podcast da Connection Chat. Nós representamos aqui a Global Connection, uma escola de idiomas que já conta com quase 3 décadas aqui em Uberlândia e que agora estamos aí expandindo os nossos negócios para o Brasil todo, tá? Em quase 3 décadas, como eu falei para vocês, nós reunimos mais de 10 mil alunos e, naturalmente, nessas 10 mil pessoas nós encontramos grandes talentos. E o propósito do nosso podcast é justamente começar a mostrar esses talentos aqui para o Brasil todo. A nossa escola não é uma escola apenas para você ir lá aprender o inglês, o espanhol. É uma escola que permite a oportunidade de trocas entre os alunos, de trocas entre os professores, né? Onde o aprendizado vai muito além realmente ali do idioma, ok? E para começar com chave de ouro, eu trouxe aqui o nosso querido Rodrigo Schumann, ele que é CEO da EasyChat. Isso. Rodrigo, obrigado, cara, pela sua presença, né? Seja muito bem-vindo. E eu quero começar aqui, né, pedindo que você se apresente para os nossos ouvintes. Bacana. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, feito aí pelo Rogério, João, por você, né, estar aqui nesse primeiro podcast. Sim. Né, isso é bastante importante para mim também, né, e é um privilégio poder compartilhar um pouco da minha história, um pouco da trajetória que eu tive na própria escola, né, e como isso me ajudou aí na minha carreira. Sim, tenho certeza que o pessoal de casa vai gostar, né? Vem conosco, turma, pega o seu café aí, né? Bota o fone de ouvido e vamos escutar aqui a grande experiência que o Rodrigo teve. Bora né? lá, bora começar. Rodrigo, fala aí pra gente, né? De onde que você é, filho de quem que você é, né? Como é que é essa sua origem, né? Bom, vamos lá, tentar ser o mais objetivo possível aqui, Certo. né? Uma história, apesar de eu ter só 39 anos, né? Não parece que tem 39, parece que eu tenho até menos, mas... Achei que você tinha 38. São 39. Então, já passei por muita coisa, né? Nesses 39 anos de vida. Então, eu sou natural de Patos de Minas, né? Eu e meus irmãos somos naturais de Patos de Minas. Meus pais gaúchos, lá da região de Nometóque, no Rio Grande do Sul. Sim. Né? E há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, eles vieram para Minas Gerais tentar ganhar a vida ali através da agricultura. Certo. Né? Então, eles vieram primeiramente para a região de Guarda-Mor, depois se mudaram para Patos de Minas, que foi onde nós nascemos. Certo. Né? Então, morei em Patos de Minas, né? Ali no interior de Patos de Minas, né? Entre Patos e Lagoa Formosa, durante 19 anos. Eu e meu irmão, né? E minha irmã teve uma época mais na cidade, né? Com a minha avó. Certo. Morei até os 19 anos e com 19 anos nós saímos da roça e fomos para Camaquã, Certo. que é uma cidade do interior de Porto Alegre. Ok. Então, vocês foram para acompanhar os pais de vocês ou foram por si só já, aos 19 anos? Então, meu avô tinha acabado de falecer, minha avó ficou sozinha lá no sul. Certo. E aí ela queria vir embora para Minas Gerais. Tá. Porque ela não gostava do clima de lá, de muito Certo. frio. E aí nós fizemos uma troca, nós fomos para lá, ficamos com a herança, a casa dela e tudo mais. E ela veio para Minas Gerais morar com as minhas tias. Correto. Né, que continuou morando em Patos de Minas. Sim. Né, e aí lá que eu comecei a minha carreira profissional, né, vamos falar assim, de registrado. Né? Certo. Antes disso, na roça, né, eu e meu irmão, a gente trabalhou na roça desde os 10 anos de idade até os 19, e depois lá a gente começou a profissionalizar mesmo, né? Sim. E aí meu primeiro emprego foi num escritório, né, de uma oficina, Volkswagen. Certo. Né, e foi lá que entrei como estagiário e aprendi, né, tudo, né, tudo do básico, né, como é que se comportar numa empresa e tal. Então, assim, eu era um bicho assustado. Certo. A verdade é essa. Eu conto lá na empresa, conto pro pessoal que a entrevista de emprego, eu tinha tanto medo de falar em público, tanto receio de conversar com as pessoas. É mesmo? Que a entrevista foi minha mãe que fez. Olha só. E de onde veio essa desenvoltura toda hoje? Então, literalmente, a entrevista, eu sentei com o dono da empresa. Correto. Né, e minha mãe sentou do meu lado. E aí ele perguntava e ela que respondia. Eu sei que no final deu certo e eu fui contratado, eu fiquei lá 2 anos, até o período final do estágio. Era 1 ano, renovava, e mais o 2º ano, caso as coisas dessem certo. Legal. E aí no finalzinho do primeiro, do contrato, do 2º contrato, eu resolvi sair de Camaquã e fui morar em Novo Hamburgo. Aliás, em Porto Alegre, antes. Morei uma temporada em Porto Alegre,
na frente do Olímpico, antigo estádio do Grêmio. Sim, sim, conheço. Morei ali por 6 meses, mais ou menos, né? E lá foi uma fase muito complicada da minha vida, né? Porque eu comecei a trajetória no call center. Certo. E aí eu morava em Porto Alegre, pegava um ônibus até o centro de Porto Alegre e lá pegava uma condução da empresa até Novo Hamburgo, que é da grande Porto Alegre ali, mas fica mais ou menos uns 50 quilômetros do centro de Porto Alegre. Então a minha rotina era sair de casa às 6 horas, pegar a condução, ir para o centro, sair de lá às 7 horas, ir para Novo Hamburgo, trabalhar. Nessa época eu trabalhava já junto com minha irmã no call center. Correto. E a gente sempre dobrava, fazia hora extra todos os dias, porque senão a gente não conseguia pagar as contas, não conseguia parar em pé. Então a gente... você ganhava por quilômetro rodado aí, então você andava por dia. Podia, viu? Né? Mas saíamos da empresa 9h30, pegava o ônibus e retornava. Então, minha vida virou caos. Então, assim, a gente chegava em casa, arrumava as roupas, arrumava as coisas, já dormia, acordava e batidão de novo. Era assim de segunda a sábado. Então, assim, eu praticamente não tinha vida. E a gente dividiu o apartamento com uma outra colega nossa. Certo. Né? A gente locava um quarto lá junto com ela. E aí, de um lado do quarto, ela dormia numa cama de solteiro, essa colega nossa. E do outro lado, eu e minha irmã numa cama de solteiro. Correto. Ela dormia com a cabeça para um lado e eu para o outro. E assim a gente ficou durante 6 meses. E aí a gente resolveu mudar para Novo Hamburgo, que facilitaria muito a nossa logística, termos de deslocamento e tudo mais. Pegamos, né, a nossa mudança foi dois lençóis cheios de roupa e uma TV de 14 polegadas. Certo. Então, isso foi tudo que a gente tinha. Uma minha e uma dela, fomos para Novo Hamburgo. E aí lá a gente morava mais ou menos uns 5 quilômetros da empresa. E aí ficou bem mais rápido, né, para a gente chegar e tudo mais. E a gente pegava o Vale Transporte, que pela distância a gente podia pegar pela empresa. Perfeito. E nós vendíamos. Então, nós tínhamos que fazer hora extra, vender Vale Transporte para conseguir sobreviver em Novo Hamburgo. Certo. Então, ali começou a minha jornada em call center, em atendimento e relacionamento com o cliente. Correto. Fiquei nessa empresa por aproximadamente 2 anos. Certo. E depois eu saí e fiz uma transição muito importante na carreira, onde eu fui para o Banco Topázio. Na época era uma financeira, estava começando. E eu fui para lá para ser operador de call center, continuar a ser operador. Mas como eu tinha tinha aprendido muita coisa, tinha quebrado a cara muitas vezes no antigo call center, eu fui para Topázio com uma mentalidade diferente, de crescimento, de querer me destacar, querer me desenvolver e tudo mais. Então ali foi uma virada de chave na minha vida, foi meados ali de 2006. Certo. E lá na Topázio eu entrei com um propósito, falei, cara, eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver, ganhar dinheiro, fazer uma faculdade. E ser alguém na vida, cara, porque eu estava desencaminhado. Correto. E aí, trabalhei na Banco Topázio, fiquei lá durante 4 anos e meio. Comecei como operador, virei líder de equipe. Depois supervisor de equipe, coordenador de operações e, por último, gerente. E aí, quando eu me tornei gerente, eu já... gerenciava as operações lá no Rio Grande do Sul, as operações terceirizadas do banco, e uma dessas operações era em Uberlândia. Certo. Então, numa dessas vindas minhas para monitorar a operação, eu conheci a minha esposa, né, a Débora. Correto. A gente começou a sair e tal, namorar, e logo ela engravidou. Aí engravidou, vim embora para cá, de imediato. E aí começa a minha história. Então, quem te trouxe para Uberlândia foi tua esposa. Foi. Certo. Ela é minha esposa e meu filho. Meu filho mais velho. Então, aí começou essa minha jornada em Uberlândia, né? Correto. Onde é uma cidade, assim, que eu amo essa cidade, cara. Sim, estamos falando isso de... Foi em 2010. 2010. 2010. Você conheceu. Eu mudei para cá em agosto de 2010, se não me engano. 2010, a Global Connection já estava bem sedimentada aqui em Uberlândia. Né? A Rogério já era bem conhecida, a escola. Muito, extremamente conhecido. Bacana. Né? A escola como eu vinha conhecer o pessoal alguns anos depois. Né? Eu conheci a Samantha, né? Trabalhou no call center junto comigo aqui em Uberlândia. Certo. Né, que é a esposa do João. Sim, sim. E depois conheci o João e tal, e fui conhecer a escola e o Rogério. Correto. Né, e aí eu participei das aulas, lá fiz, acho que, se eu não me engano, foram 2 módulos. Correto. Né, um desses foi bem intensivo, que depois eu vou contar como é que foi. Você começou desde o básico mesmo. Básico de tudo. Certo. Sabia falar nada. E aí eu e meu irmão, a gente embarcou numa imersão
Perfeito. de 30 dias. E a gente fez aula todos os dias às 6 da manhã. E o que você acha dessas imersões? Elas ajudam bastante ou não? Não, né, foi incrível, cara, Sim. em todo sentido, porque assim, eu não sei, eu falar sorte, mas eu acho que é competência do método, né, da escola, do Rogério, do pessoal lá, mas a gente pegou uma professora muito boa, Certo. né, que tem amizade com ela até hoje, né, a Alessandra, né, e ela ajudou muito a gente, a turma em si era Legal. muito boa. Então pegou a gente do básico e através do método de ensino da escola, Sim. a gente começou a desenvolver. Em um mês, cara, a gente já estava assim, já conseguia entender muita coisa, já conseguia ler muita coisa Sim. e falar alguma coisa. A gente se divertia muito, né? Falava Certo. muita besteira também. Para quem não conhece a gente, o método da Global Connection é um método japonês de ensino, é um método Kaizen, né? Onde nós temos a questão da disciplina, a questão da repetição, né? E aí a gente vai adquirindo mais rapidamente o conhecimento. Perfeito. E nessas aulas de imersão a gente falava muito, né? A Sim. gente lia muito texto, conversava, interagia. Então era basicamente conversação. E era Sim. muito interessante. Essa é a pegada. Quando você vai ensinar uma criança de 2 anos a falar, você não bota gramática para ela, né? Você começa a conversar. Então, o aprendizado pelo método Kaizen é isso, né, Rodrigo? É você aprender naturalmente. Sim, foi muito importante. E, assim, mais à frente eu vou explicar o que Sim. que isso mudou na nossa carreira, né? Na minha, do meu irmão, né? E do nosso outro sócio, o Carlos, né? Contar até uma história ali de que aconteceu, onde a gente se deparou com uma reunião online Certo. com um indiano e a gente não sabia falar nada. Tipo, vendido na situação. E aí a gente viu, cara, temos que fazer um curso, tem que aprender a falar, porque senão a gente vai ficar muito deslocado. Um outro idioma abre oportunidades para todo mundo, né, Rodrigo? Exatamente. Tá? Sejam de negócio, seja de lazer, seja para hobby. Sim, né? com certeza. Que bom. E assim, né, o inglês ele é indispensável, né? Igual no trabalho que a gente faz hoje de chatbot com inteligência artificial, né? Os principais artigos, né? Os principais vídeos, tutoriais, notícias, né? Vêm em primeira mão em inglês. Perfeito, é isso Então, mesmo. se você não sabe minimamente ler ali, interpretar um texto, você vai ter muita dificuldade. Você vai ficar sempre à mercê de alguma tradução que pode demorar a acontecer, né, para você ter acesso. Certo. Então, é mais fácil se conectar dessa forma. E também, em questão da plataforma que nós trabalhamos, nós temos um relacionamento com a Meta, né? E o nosso gerente de contas, né, é do Brasil, né? E algumas pessoas que interagem conosco são fora do Brasil. Perfeitamente. Nós temos um parceiro, inclusive, que é da Índia, né? E recentemente nós recebemos ele na nossa sede aqui em Uberlândia. Legal. Né? E ela não fala praticamente nada de português. Nada. Aí então você foi tem que se uma ligar no inglês com eles. reunião puramente em inglês. Ótimo. Então, assim, se não fosse isso, não existiria nem reunião, não teria relacionamento, conexão. Você teria perdido essa grande oportunidade de negócio. Com certeza, né? com certeza. Antes de você falar da EasyChat, né? Vamos voltar um pouquinho de novo, né? Você mudou para Uberlândia, você começou a desenvolver sua carreira aqui. E o que te fez migrar para esse lado mais empreendedor? Então, eu sempre fui muito inquieto, sabe? Fui muito de arriscar, muito ousado, né? Eu acho que eu puxei isso da minha mãe. Certo. Né? Enquanto meu irmão, né, que está aqui nos assistindo, ele tem um lado mais conservador. E a gente acabou, em algum momento, unindo forças, né? Certo. O Gustavo, ele sempre foi o meu contrapeso nos negócios. Que bom. Então eu vou lá, saio louco fazendo os negócios. Calma, vamos pensar, vamos fazer conta, vamos ver se esse negócio é viável ou não. Então, a gente tem sempre... Eu tenho sempre esse contrapeso que é de muito valor aí para nós. Isso é muito importante. Mim, né, para nossa empresa. Né? A iniciativa é fantástica em qualquer situação, mas uma dose de cautela ajuda a canalizar a iniciativa. Exatamente. Que bom que você conseguiu isso com seu irmão. Exatamente. Né? Então eu sempre tive, né, de uma inquietação muito grande. Falei, cara, eu tenho que ter um negócio, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não me vejo trabalhando CLT para alguém. Certo. Sabe? Eu gosto de ser solto, cara, eu gosto de ser livre, eu gosto de fazer umas maluquices, dar umas viajadas e tal. Sim. Então eu precisava ter a minha empresa para fazer isso. Perfeito. Né? E aí, em 2011, nós montamos uma empresa de call center aqui em Uberlândia. Ok. Então, essa empresa, ela ficou ativa durante 11 anos, né? E um dos principais clientes que nós tínhamos na empresa era justamente o banco
que eu trabalhei lá de Porto Alegre. Certo. Então, eles tiveram contrato aí durante mais de uma década conosco, né? Tivemos outros clientes aqui da cidade, também grandes empresas. Perfeito. Né? E chegamos ali a 200 e poucos funcionários. Uau! E aí, dentro dessa jornada toda de call center, nós começamos a parte embrionária da Easy. Né? Na época nem existia a Easy, né? Existia um software de telefonia para atender o nosso call center. Certo. Então, a EasySoft, ela nasceu lá dentro da Solutions. Que bacana. Né? E o que aconteceu? Numa visita de benchmark, né? Um cliente nosso, ativo até hoje também lá de Goiânia, ele veio nos visitar, conhecer a nossa operação, porque ele queria montar uma operação de call center na empresa dele. Perfeito. E aí, perguntou tudo, quis saber de tudo e tal, e a gente muito aberto, né, para compartilhar informações e tudo mais. Eles perguntaram que sistema de telefonia que a gente usava. E aí, nesse momento, a gente falou, ó, um sistema próprio, nós desenvolvemos do jeito que precisava para atender a nossa operação. Ele falou, não, mas quanto custa? Eu falei, não, mas ele não está à venda, ele é só para nós. Ele falou, não, pode botar preço que eu quero usar esse sistema lá na minha empresa. Aí eu falei, opa, sentei com o Gustavo depois e falei, Gustavo, temos um produto aqui. vamos empacotar esse negócio e vamos começar a colocar no mercado. Então, esse cliente Goiânia foi o nosso primeiro case. Certo. Né? Então, aprendemos muita coisa com eles, deram muito feedback, a gente aprimorou a plataforma através desse primeiro contato. Perfeito. E aí, passado algum tempo, a gente já tinha uma carteira ali de aproximadamente uns 30 clientes. Né? Então, a gente tinha negócios de call center, consultoria. Sim. E sempre que a gente abria um cliente, precisava de uma indicação de software, vinha esse software de PBX Cloud. Perfeito. Né? Então, uma coisa foi puxando a outra, foi abrindo portas. Sim. E aí, em 2019, exatamente 19/12/2019. Certo. A empresa de call center não ia bem, tava já bem complicado, já era véspera ali de pandemia e tudo mais. Pandemia, exato. Né? Pandemia aí, começa em março de 2020. Logo em seguida. Até, eu acredito, sim, foi muito Deus, sabe, que pôs a mão, assim, e fez as coisas acontecerem. Certo. Porque que acontece? Né, nessa época, o nosso call center estava aqui no WBC, próximo aqui do estúdio. Sim. E eu tinha um vizinho, que tinha uma empresa lá que trabalhava com BI. Certo. E ele sempre passava, me cumprimentava, e assim, ele tinha uma proximidade muito grande comigo, mas a gente não tinha nenhum tipo de relacionamento comercial. Legal. Sabe, eu passava, cumprimentava e tal. E ele falou, ô Rodrigão, vamos tomar café uma hora, cara. Vamos ter um negócio aqui, eu acho que pode ser bom pra nós. E aí, toda hora ele passava lá, ele falava a mesma coisa. E um dia, ele estava na porta da empresa conversando comigo e entrou uma outra pessoa na empresa lá que chama Sérgio Schroeder. Né? Ele é bastante conhecido aqui em Uberlândia, é um cara que faz questão de citar o nome dele, que ele é fenomenal, uma pessoa incrível, né? Tem uma bagagem fenomenal em tecnologia, inovação, né? E ajuda muitas empresas aqui de Uberlândia. Né? E aí, nesse momento, o Daniel, né, me apresentou o Sérgio. Certo. E aí, conversa de corredor, né? Ele falou assim, cara, tô com 2 meninos aqui, programador e tal, que montaram um sistema, ganharam um hackathon aqui, e a gente tem um sistema, tem um produto, mas a gente não sabe vender isso aqui. Certo. Posso te apresentar os meninos? Eu falei, claro, vamos marcar uma reunião aí e vamos ver o que vira. Então foi um negócio mais despretensioso. E aí, no dia 19/12/2019, eu sentei a primeira vez com o pessoal de desenvolvimento do nosso software. Né? E aí eles abriram, assim, a hora que eles abriram, é uma imagem que para mim está bem gravada na minha mente, né? A hora que eles abriram o Flow Builder, né? O nosso consultor de fluxos de conversa de WhatsApp. Certo. Eu pirei, cara, fiquei louco. Falei, cara, esse negócio é incrível. Vamos ver como é que a gente faz. Foi seu presente de Natal. Foi. Um baita presente de Natal. Exato. Um baita presente de Natal. Então, assim, naquele dia mesmo eu já virei para ele e falei, cara, esse negócio nós vamos vender demais. Vamos modelar, vamos fazer site, vamos fazer proposta, vamos correr atrás de tudo. Certo. Vamos criar um produto aqui em cima e vamos começar a vender, cara. Falei assim, ó, em 3 meses nós vamos ter 100 clientes ativos. O rapaz olhou para mim e falou assim, tá, beleza, vamos fazer. Achou que você tinha batido a cabeça, né? Bateu a cabeça. Cara, foi literalmente isso. Eu acho que todo mundo me olhou assim, falou, cara, esse cara tá falando, não tem nem cliente direito, tem nada, não tem proposta, não tem produto, e vamos vender para 100 clientes. E assim, isso teria acontecido, né? A gente passou ali Natal, Ano Novo, início de janeiro,
tocando Na pau pauleira. ali de fazer site, fazer proposta, montar produto, reunião de alinhamento, definir ali ICP, que tipo de cliente que a gente ia atender, né? Cara, passamos ali a virada de ano toda focada nisso. Certo. E aí, no final de fevereiro, encerrei a operação de call center, né? Apostando 100% em tecnologia, no produto de chatbot e de PBX. E aí, no finalzinho de fevereiro, então, nós encerramos a operação e fomos dedicar à tecnologia. Correto. Se eu não me engano, dia 16 de março de 2020, estava voltando de Goiânia de um cliente, explodiu pandemia. Aí foi só o caos, né? A hora que a gente estava pronto para começar, para decolar, o pau quebrou. A pandemia veio e, como é que fala, jogou essa água fria, digamos. Literalmente, né? A gente... Como é que vocês fizeram para enfrentar essa pandemia? O mundo ficou perdido, né? Exatamente. E foi assim, foi bastante complicado, uma fase difícil, mas meu pai, né? Meu pai, principalmente, nos moldou muito resiliente. Né? Meu irmão, a gente é muito forte, muito resiliente, sabe? Certo. É porque morava na roça, meu pai sempre falava, tem que ter couro grosso, né? Tem que aguentar, não tem esse negócio de atestado, de ficar doente e tal. Meu pai sempre ensinou esses muitos valores, mas o trabalhar e trabalhar com qualidade, ser resiliente, foi uma das coisas que ele mais passou pra gente ao longo da nossa jornada, principalmente lá na roça, né? Correto. E aí, nós tínhamos uma sala já alugada, menor, era uma sala de 40 metros quadrados, estava eu, Gustavo, meu outro sócio, Carlos, e o pessoal de desenvolvimento em casa. Certo. Então, era um cômodo grande demais para 3 pessoas. Sim. Estourou pandemia, a galera... Não, suspende meu contrato. Eu quero 50% de desconto, 30% de desconto, cancela tudo. Cara, chegou um dia que a gente olhou assim um pro outro e falou, velho, como é que nós vamos pagar esse aluguel aqui? Aluguel era R$2.000. A gente falou, cara, como é que pagamos aluguel? Então não tinha condição de pagar. E aí a gente falou, vamos tocando. Aí virou abril, virou maio, a gente foi renegociando as nossas coisas também, foi barrigando conta aqui, conta ali, pessoal, profissional. O negócio foi virando caos. E aí, em setembro de 2020, eu achei que caiu a ficha assim, para todo mundo que a pandemia não ia passar rápido. Sim. E aí a nossa solução, as nossas soluções, né, encaixaram como luva, né, para os clientes. As empresas precisavam gerir atendimento, precisavam vender, manter a máquina rodando. Perfeito. Mas controlando isso em home office, né? A galera toda em home office. Sim. Então, como é que eles faziam isso? Como é que ia ter gestão sobre as pessoas? O que elas estavam falando, o que elas estavam fazendo, qual a produtividade, sem sistema. Certo. E nós tínhamos a solução, tanto de voz quanto chat, né? Então, conseguimos atender nas duas frentes e a empresa começou a decolar. Começou a decolar. Rumo aos 100 clientes que você tinha prometido. Cara, e aí a gente conquistou 100 clientes, assim, foi muito rápido. Bem rápido. Né? Então, setembro a gente começou a colocar o nariz para fora da água. Sim. Outubro aceleramos, né? Teve um caso lá, eu acho que foi finalzinho de outubro. Eu e meu irmão, a gente estava na empresa, era tarde da noite lá. Eu falei, Gustavo, vamos botar pré-venda para dentro aí, cara. Certo. Vamos colocar pré-vendedor. O Gustavo falou, cara, calma, cara. O negócio ainda não tá bom para investir. Eu falei, Gustavo, eu vendo minha casa, eu vendo meu carro, eu vendo tudo, cara. Eu vou pagar as contas aqui. Vamos botar SDR para dentro e vamos fazer essa operação acontecer. Certo. Ele, tá, então bora, vamos tocar aqui. Aí em novembro o negócio começou a crescer, dezembro, viramos 2021. Sim. Aí foi um crescimento exponencial. Certo. Aí graças a Deus a gente... hoje nós temos quase 1.500 clientes ativos na nossa base. Uau! Né, a nível... Parabéns. Obrigado. A nível Brasil, então, nós trabalhamos com bancos, distribuidoras, indústrias, só escolas. Em território nacional ou já tem alguma prospecção fora também do Brasil? Tem algumas empresas que são multinacionais que a gente atende fora também. Ótimo. Algumas na América Latina e outras na América do Norte. Certo. Né? Mas agora que nós estamos começando a olhar para esse mercado de fora. Né? O Brasil é um país que tem muita oportunidade ainda, né? Então dá para tirar muita coisa daqui. Ainda dá. Né? Então nós temos... Trabalhando com indústria, bancos, empresas de benefícios, seguradoras. Então, nossa carteira de clientes é muito diversificada. Né? Inclusive, a própria escola aí é cliente nossa. A Global Connection, né? A Global Connection faz toda a prospecção com a parte de inbound marketing, né? Com a triagem ali por IA. Então, é bastante interessante, é um case
bastante importante para a gente citar e Exatamente, você reforçar. tem se mostrado um excelente parceiro. Uma curiosidade, não dá para deixar de notar que easy e easy, né? Certo? É como se fosse uma analogia a fácil em inglês, easy, né? E de onde surgiu o nome Easy Soft? Então, o EZ, né, o pessoal, todo mundo fala EZ. Fala então, EZ ao invés de a Easy. gente tá acostumado já, todo mundo é EZ. Mas o nome realmente é Easy, né? A abreviação da palavra Easy em inglês. Certo. Né? E ela teve origem em jogo. Né? Durante a nossa fase lá no Rio Grande do Sul, Certo. né? Meu irmão tinha um servidor de Lineage, né? Um servidor de jogo online, e a gente gerenciava esse servidor. Então a gente jogava Lineage, jogava Counter-Strike e tal. E aí toda vez que a gente matava muitos players lá, a gente colocava, foi easy, a gente colocava EZ. Então, é um linguajar de gamer, né? Então, quando a gente montou a empresa, né, a EasySoft, a gente queria traduzir a plataforma em algo simples. Correto. Assim, cara, a plataforma ela é fácil, ela é intuitiva, ela é fácil de manejar, fácil de criar fluxos e tal. O que junta tudo isso? A gente falou, easy. Eu falei, tá, mas easy é muito comum já. Sim. Né? Eu falei, cara, vamos pegar uma linguagem aqui gamer, então. Vamos botar um EZ. Significa easy, todo mundo vai ler easy. Sim. Mas, assim, o significado para nós deu certo, mas para o cliente ainda não pegou. Mas vai tudo pegar. vai pegar logo, né? Depois desse podcast aqui, a gente vai conseguir educar a base pro easy. Pro easy. Né? É isso aí. Show de bola. Rodrigo, vamos falar de uma característica sua, que é a questão da disciplina, né? Você vendeu bem aqui a ideia de que você é visionário, né? Você não gosta de ser preso, né? Por rotina e tipo de coisa. Você gosta de sonhar alto e fazer as coisas acontecerem, né? É isso aí. Mas isso não basta. É necessário ter também disciplina, né? Ter perseverança. Mesmo porque, no caso aqui da Easy que você contou, na hora que estava tudo pronto para decolar, me vem a pandemia, né? E dá aquele banho de água fria. Né? Exato. Só em setembro para vocês poderem alçar voo de novo. Ou seja, precisou de muita disciplina nesse momento. Como é que você lida com essa questão da disciplina? Então, assim, a nossa base é Deus, é a família, e eu acho que é isso que dá toda a nossa força, a nossa resiliência, né? Sim. E o lidar com isso, assim, o que me ajudou foi a família, né? Ter esse apoio e tudo mais. Sim. E eu sou praticante também de arte marcial, né? Recentemente aí fui graduado da faixa preta, então são 15 anos de jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Sim. E que eu tenho isso como uma terapia. Correto. Então, assim, toda vez que estou muito preocupado, estou muito cansado, cabeça muito cheia, né? É lá no jiu-jitsu que eu disperso tudo isso, né? Então, perfeito. Eu concentro, eu foco, penso só no jiu-jitsu e quando eu saio de lá, eu saio com o corpo cansado e a mente zerada. Sim. Então, acho que é uma somatória de situações, de coisas que te moldam para isso. Né? Desde a nossa infância, lá com meu pai, que sempre foi muito categórico em fazer as coisas bem feitas. Sim. Né? Hoje eu falo para os meus filhos, inclusive, eu falo assim, faz uma vez bem feito, você não tem que fazer duas vezes. Exatamente. Aí toda vez que eles fazem algo errado, eu falo, vai ter que fazer de novo, porque você não fez da primeira vez bem feito. Exatamente. Então meu pai ensinou isso pra gente, né, de fazer bem feito da primeira vez. Fazer bem feito, fazer com qualidade, fazer com capricho, né, para você não ter retrabalho, né, para você criar um relacionamento bom com as pessoas, um relacionamento duradouro, né, que você, se você tem isso e é honesto, né, as coisas acontecem na sua vida, você consegue superar as mais difíceis adversidades, as mais complicadas situações aí. Daí, lógico, eu tendo minha esposa, né, maravilhosa, e meus filhos ali me apoiando, cara, não falta força para seguir adiante, não. Que coisa bonita, né? Qual a idade das suas crianças? Então, eu tenho o Theo, que é meu filho mais velho, ele tá com 14 anos, começou a namorar agora. Opa, tá numa fase nova. Um processo seletivo nas suas noras. E eu tenho um casal de gêmeos. Os gêmeos também foram uma fase, assim, eles nasceram em 2015. Certo. E foi numa fase extremamente complicada para a nossa operação. Também foi uma
uma época assim que a gente teve que ter bastante resiliência para poder atravessar. Posso imaginar. Né? Eles nasceram em agosto de 2015. 2015. E né? o Theo já estava com 4 anos, então. Tava com 4 anos. Certo. Mas o Theo sempre foi muito de boa, muito tranquilo, foi um menino fácil de criar. Sim. Né? Mas em 2015, nós estávamos com o call center ainda, né? E tinha acabado de encerrar o contrato com uma grande empresa, parceira nossa. Certo. E aí juntou tudo, né? Gêmeos, trabalho que dá de criar, mais os problemas da empresa. Certo. Então virou uma bola de neve, uma confusão generalizada. Uhum. Né? Então, assim, a gente ficou nas bicas ali de quebrar, de fechar as portas. Perfeito. Né? Então, estava tudo certo para a gente encerrar a operação, porque tive essa quebra de contrato, foi um contrato que foi cancelado antes do prazo. Certo. Né? A empresa mudou a diretoria, mudou as estratégias e cancelou o contrato antes do tempo da operação se pagar. Sim. Então, eu fiquei com investimento ali, com alavancado em banco e tal, investimento, devendo essas operações. Sim. Mão de obra, né? Muita gente para desligar, fazer rescisão, então ficou muito caro para nós. Né? E aí, nessa época, faltou dinheiro, também a operação do banco lá mudou a diretoria, a gente não estava conseguindo chegar nas metas propostas por essa diretoria. Certo. E aí virou o caos. Né? Passado algum tempo, recebi carta de despejo do prédio, devendo aluguel 2 meses, veio uma carta de despejo. Né? E aí, nesse momento, eu falei, cara, vamos negociar, vamos dar um jeito. Aí conseguimos dar uma costurada lá e arrumamos grana para pagar. Não tínhamos dinheiro para pagar o benefício do pessoal. Certo. Então a gente fez uma operação com cartão de crédito, foi lá sacar dinheiro e tal, pagando, tapando buraco, para que ninguém percebesse o que estava acontecendo de fato. Certo. Né? E teve uma situação também que o pessoal da CEMIG foi lá, né, desligar a energia. Sim. A conta é atrasada, chegar lá e falar assim, cara, vamos desligar. Puxa vida. E assim, call center sem energia, não tem operação. Não tem operação. Não tem jeito. E os gêmeos nascendo. E os gêmeos em casa, pau quebrando, né? Sim. Sem dormir, cólica, aquela coisa toda. Sim. Né? E aí, assim, a gente conseguiu negociar com a CEMIG, falou, ó, vamos pagar a conta aqui, volta amanhã, se não tiver pago, amanhã você corta. Certo. E aí eles acabaram indo embora e no dia seguinte estava pago e as coisas se resolveram. Então, 2015 foi o caos. Em 2016, março de 2016, a gente começou a reorganizar a casa. Certo. As coisas no banco mudaram a diretoria, né? Veio um diretor novo e veio para Uberlândia conhecer a operação e se comprometeu a retomar o que era bom. Certo. E aí as coisas começaram a voltar para o trilho. Então, uma empresa que estava quebrada, com imposto atrasado, com pagamento de aluguel atrasado, um monte de uma bagunça geral. Em 2016, nós fechamos o ano. Lembro que eu estava de férias em Riviera, com a minha família. Estava tudo certo, só tinha uma conta que estava para trás. Era um empréstimo que a gente tinha num banco, no HSBC. E o banco Bradesco tinha acabado de comprar as operações do HSBC. Certo. E o gerente me conhecia. E ele me ligou, ó, Rodrigo, tem uma conta de vocês aqui, eu vi que era sua e tal, da sua empresa. E vamos negociar, cara? Eu falei, ó, vamos. Ele falou assim, ó, tá em tanto. Eu falei assim, cara, eu tenho 50% do valor na minha conta. Se quiser, é isso. Ele falou, cara, não dá, tal. Diretoria não vai aceitar. Eu falei, cara, leva pra posse, é o dinheiro que eu tenho. Perfeito. E aí, passou uma hora mais ou menos, ele me ligou, ó, a diretoria aceitou. Bota o dinheiro na conta lá que a gente debita. Sim. Então, matei a operação, era, se eu não me engano, dia 27 de dezembro de 2016. Eu liquidei a última pendência que a gente tinha na operação. Então, eu fechei 2016 sem dever R$1 para banco, sem dever imposto, sem dever nada para ninguém. Então, assim, 2015, o caos, e 2016, a gente tirou o pé da lama. A gente começou a crescer de novo. A crescer de novo. E aí, em 2017, as coisas continuaram bem, fizemos algumas parcerias que depois deram errado. Muito errado. Muita persistência, muita perseguição ao objetivo de vocês. Muito. Né? Isso acho que tem muito a ver com o que a gente pratica hoje na escola. E que você deve lembrar da época que você estudou conosco, né? De que, a gente precisa sim, né? Ter aquele objetivo, aquele foco, né? E ir atrás dele.
Exatamente. E assim, até voltando ao ponto onde a gente fez a imersão. Sim. Né? A imersão é isso, é disciplina. Né? É você ter coragem de acordar cedo e ir lá 6 horas da manhã fazer uma aula. Exato. Né? E falar inglês na frente de todo mundo. Né? Sem vergonha, sem ter vergonha. Então, né? foi para quem é da roça, como eu e meu irmão, né? Era a coisa mais difícil do mundo a gente falar em público. Para quem precisou da mãe na primeira entrevista. Bem lembrado. Aí, de repente, você chega lá e tem que falar em um outro idioma, né? Você realmente enfrentou aí um grande desafio. Um grande desafio. Eu custava a Mas a escola te facilitou isso também, né? Facilitou. Eu custava a falar. Em português mesmo. Eu custava fazer uma reunião. Certo. Né? E aí, quando chegou na escola, eu falei, cara, tomara que seja só eu, Gustavo e a professora. E ainda assim, ia ser ruim de falar. Sim. Aí era uma turma, se não me engano, umas 10 pessoas. Eu falei, nossa, cara. Aí a professora, lê o texto tal. Tudo errado, cara. E aí, cara, pegamos do começo. Mas a gente saiu de lá 30 dias depois, muito melhor. Certo. Sabe? Infinitamente melhor. Né? E hoje, assim, o inglês é muito importante para nós, na tecnologia, como eu mencionei, né? E quanto mais cedo começar, melhor, viu, Nerd? Porque eu tenho um exemplo em casa do meu filho gêmeo mais novo. Certo. Né? Eu não sei se cheguei a comentar contigo, mas ele é um menino autodidata. Como é que ele chama? Ele chama Tomás. Tomás, certo. Tá com 9 anos agora. E ele aprende tudo sozinho, né? Sim. Então, com inglês não foi diferente. Ele começou a jogar, né, num óculos virtual. Sim. E os jogos que ele gostava era tudo servidor americano. Sim. Então não tinha servidor brasileiro, nem nada da América do Sul, nada em português. E aí ele começou a jogar e não entendia nada do que os meninos falavam. Olha só. E ele foi ouvindo, aí começou a arriscar uma palavrinha aqui, uma frase ali, tal. E aí o negócio foi evoluindo, ganhando proporções. Falei, cara, vamos investir no Tomás. Porque assim, ele gosta de falar. Né? Ele tem facilidade de aprender. Sim. E aí nós matriculamos ele na Global Connection, certo. Né? Onde ele tem uma professora, assim, que ela é maravilhosa, cara. Ela é maravilhosa. Eu não me recordo o nome, quem tem mais contato com ela é minha esposa. Mas ela é fantástica. Sim. E ele tem aula particular, só ele e ela. Ele faz o private com ela, então. Faz o private. Porque eu acho que é importante para quem não conhece a gente ainda saber, né? Que nós temos as aulas em turmas, mas também podemos optar pela aula private. Né? Exatamente. Onde ele treina mais a conversação, então, com ela. Puramente conversação. Que legal. E o que é mais incrível, assim, desde a primeira aula, né, o que aconteceu? Ela já trouxe, ela tinha feito, ela tinha me perguntado já o que ele gostava e tal, os assuntos que eram relevantes para ele. Sim. Eu falei, ele gosta de jogo online, ele gosta de anime, gosta de isso aqui, isso ali. E ela já foi para a primeira aula falando a língua dele. Legal. Sabe? Então ela trouxe a aula pro mundo dele. Sim. Sabe? De jogo, de game e tal, não sei o quê. E conversação pura. Sim. Sabe? Numa pegada muito mais nativa. Sim. E aí ele amou. Então, hoje, assim, ele troca qualquer atividade, né? Futebol, ele troca qualquer coisa. Pela aula de inglês. A aula de inglês ele não fica sem. Certo. De jeito nenhum. Ele ama a professora. Né? E minha esposa ama ao quadrado. Minha esposa, toda aula ela elogia. Fala, nossa, como você é maravilhosa. Nossa, cara, como o Tomás gosta de você. Sim, que bom. Então, é 1 hora de aula 2 vezes por semana com ela, onde é conversação pura. Certo. Pura. Então, o Tomás hoje ele está completamente fluente. Né? E não para, não quer parar de jeito nenhum, precisa não tem nem continuar treinando. Quanto mais ele repetir, quanto mais ele fizer, né? E se um dia ele tiver a oportunidade de ir para o exterior, passar às vezes 1 mês no exterior, né? Que seja em férias, né? Ele já vai praticar bastante isso daí. Hoje, assim, até da última vez que a gente foi para os Estados Unidos, no final do ano passado, em Atlanta, ele já se comunicava. Então, ele já chegou, ele resolvia tudo. Ele ia comprar coisa, fazer compra, brincar em algum brinquedo, ele já... Se virava. Ele já fala. Certo. Então, ele já fala. Aí, assim, é importante de começar cedo. Então, eu tenho o Tomás, que, por um lado, ama o inglês, e tem o Theo e a Helena, que não amam, mas fazem. Correto. Porque precisam fazer. Certo. Né? É indispensável. Não é como era na minha época. Né? Hoje eu me arrependo de, na época da escola, não ter dado o valor merecido ao inglês. Né? A gente fala, isso eu nunca vou precisar. Mano, na roça também. Eu não preciso falar nem português direito. Sim. Que dirá falar inglês. Né? Mas hoje em dia
inglês é indispensável. Inglês é indispensável. Só 1% da população brasileira fala inglês, certo? No estilo que o Tomás está falando, ok? Que consegue realmente se virar, consegue fazer uma reunião em inglês, tá? E sim, muita gente está perdendo oportunidade no trabalho, perdendo oportunidade de uma promoção, ou às vezes até de ser contratado numa outra empresa, né, multinacional, por ausência do idioma. Sim. Tá? Recentemente teve uma situação, né, onde nós recebemos a vice-presidente de um parceiro nosso da Índia, né, e ela só se comunica em inglês. Então nós fizemos uma reunião, né, participamos eu, meu irmão, né, mais outras pessoas da operação, né, e eu não sabia que ela viria e ela iria conduzir a reunião. Certo. Ela veio com outras 2 pessoas que eu falei, o pessoal vai tocar a operação, então vai ficar fácil para todo mundo. Perfeito. Né? Só que, moral da história, ela conduziu, ela explicou tudo. E aí algumas pessoas que estavam com a gente, literalmente ficaram boiando. Puxa vida. Sabe? Se sentiram, assim, extremamente deslocados. Porque estão dos né? 99% que não falam o idioma. Exatamente. Né? E aí, assim, terminada a reunião, né? As 2 meninas que estavam conosco falaram assim, eu nunca mais participo de uma reunião sem saber falar inglês. Olha. Então, assim, é evidente. Manda lá para Global momento. Connection. Né? E você também, se quiser conhecer um pouco mais aqui da nossa escola, clica aqui, né, nesse QR Code que está aqui do meu lado para você poder conhecer melhor a Global Connection. Né? É isso aí. Então, e faz sua matrícula. Fica cada vez mais claro, né, Nerd, que é indispensável. É indispensável, mundo né? globalizado, não tem como Inclusive, uma das coisas que a EasyChat também trabalha é com a questão de inteligência artificial. Sim. Não é isso, tá? Sim. E tem muita gente hoje com a fantasia de que a inteligência artificial... eu tendo uma boa inteligência artificial, não preciso falar inglês, né? Que basta eu colocar no meu celular e ela vai traduzir para mim, né? Só que é necessário a gente falar porque tem a expressão facial, tem o tom de voz, né? Tem uma série de coisas também no processo de comunicação. Sim. Né? De fato, assim, a inteligência artificial está moldando um novo mercado, né? A gente costuma falar... É uma grande aliada, não com vamos certeza, negar isso. né? Em termos de produtividade e tudo mais, ganho de Exato. escala. Então, assim, eu costumo falar lá na empresa que a inteligência artificial é como se fosse o YouTube antigamente. Né? Ninguém sabia o que fazer dentro do YouTube. Isso. Né? Em pouco tempo ali o negócio começou a virar monetização, então tem vários tipos de serviços executados lá dentro. Exato. Né? Que hoje as pessoas ganham dinheiro, né? Ganham a vida produzindo conteúdo lá dentro do YouTube. Exato. Né? Com a IA, eu imagino que seja a mesma coisa. Né? Então existe a IA em si, né? E as oportunidades lá dentro. Exatamente. Então, uma dessas oportunidades que a gente resolveu abraçar foi a automação de atendimento. Certo. Então a gente cria personas, né, desenvolve personas de inteligência artificial que se comunica com o cliente, né, pelo WhatsApp ou outros canais. Né? Então a inteligência artificial ela realmente muda todo o jogo, né, mas ela não dispensa completamente o humano. Né? Isso jamais vai deixar de ter relevância. Sim. Né? A IA só existe por causa do humano. Exatamente. Né? Então, numa conversação, para mim, eu acho que seria até constrangedor. Sim. Né? Eu gravar um áudio no celular e dar para você escutar, e aí você gravar e eu ouvir de volta. Exato. Né? Isso, pelo menos no ambiente de negócios... Não procede. Não eu vai até pra frente. consigo gravar uma mensagem aqui para você se eu estiver, por exemplo, no aeroporto querendo te pedir uma informação. Sim. Eu gravo, ele fala, você me responde e eu escuto. Sim. Mas foi um diálogo do quê? De 30 segundos, 40 segundos. Exatamente. Né? Você fazer uma reunião de 1 hora com uma indiana, ou com uma irlandesa, ou com uma australiana, né? Você vai gastar no mínimo o dobro de tempo e vai gerar um estresse absurdo. Exato, e assim, porque falta uma série de coisas da nossa comunicação, né? E o seu parceiro, né, a pessoa com quem você está negociando, o seu parceiro, ele não vai ver isso com naturalidade. Ele vai ver isso como um amadorismo. Ele vai falar assim, a empresa que eu estou buscando serviço, eles não sabem falar nada, entendeu? Eles não sabem se comunicar, eles precisam de um gravador com IA. Cara, aí não rola. Então, assim, para mim é constrangedor. Sim. É diferente, por exemplo, se eu for para a China e tiver que me comunicar com um chinês que não fala inglês. Exato. Aí, eu acho que tudo bem. Mas inglês, ratifico aqui que é fundamental. Né? Tanto, tem muitas pessoas que me perguntam no Instagram, consigo desenvolver, eu estou com tantos anos, consigo desenvolver, programar?
consigo desenvolver prompts de IA sem saber programar. E assim, cara, a base da programação é inglês. Sim. Né? Então, assim, dá para fazer prompts em português e tudo mais, mas as coisas evoluem mais em inglês e programação em si é tudo em inglês. Certo. Então, assim, sem inglês não tem como você programar. Exato. Sem inglês hoje a gente está analfabeto no mundo. Exatamente. Né? Então precisa realmente ter essa desenvoltura como um todo. É isso aí. Né? Deixa eu voltar num ponto aqui muito importante lá do Tomás, né? Que você falou que ele adora as aulas, Sim. tudo, né? A Global Connection, ela tem por prática pegar cada aluno e colocar ele dentro de uma turma onde os assuntos vão ser referentes àquele perfil daquele grupo, Sim. né? Você pode colocar ali um grupo de executivos, vamos falar de negócios, né? Um grupo de crianças ou até pré-adolescentes, né? No caso do Tomás, vamos falar de assuntos, né? Que são... Na sua época, né? Quando você participava das aulas, né? Como é que você acreditou que isso te ajudou a desenvolver mais ainda o idioma? Então, né, no nosso caso foi mais voltado para o business mesmo, né? Sim. Negociação e tudo mais, falar com parceiros, fornecedores, até potenciais clientes. Certo. Né? Até queria fazer um adendo aqui, senão ela vai ficar chateada comigo e corrigir o nome da professora. Ah, é? O que Eu houve? falei Alessandra Belli e, na verdade, é Betânia Belli. Ah, Betânia. É que eu tenho uma Certo. outra amiga lá do Rio Grande do Sul que trabalhou no call center comigo que chama Alessandra Belli. Então, aí a Correto. confusão. Betânia é o nome da minha irmã. É uma coincidência. E acabei lembrando também o nome da professora do Tomás, Sim. que é a Thay. Cara, menina, a de novo, Thay, ela é sim. incrível. Sim. Né? Ela conversa não só no idioma do Tomás, ela fala a língua dele, né? Ela fala a língua de jogo, assuntos que são do interesse dele. Correto. Então, assim, ele faz a aula sem perceber que está fazendo uma aula. Que bacana. Né? Ele está treinando sem saber que está treinando. Mas essa é a pegada do aprendizado de um idioma, né? Você fazer de uma forma natural. É isso aí. Certo. Show de bola. Muito bem, Rodrigo. Já partindo aqui para uma conclusão desse nosso bate-papo, que está fantástico, né? Acho que os nossos ouvintes também devem estar gostando bastante aí. O futuro. Quais são os seus planos para esse futuro? Então, né, hoje a gente está começando a olhar para algumas operações fora do Brasil, né? Nós já temos endereço constituído nos Estados Unidos. Opa, que legal. Né? Já temos uma unidade lá, um escritório, né, em Miami. Sim. E estamos com 3 frentes de negócio lá para atuar. 3 nichos de mercado diferentes. Amanhã de manhã eu tenho uma reunião com o pessoal de Los Angeles, né, que tem um produto que ainda não posso comentar muito sobre, é algo que vai ser novo lá no mercado, né? E é uma reunião que vai ser feita, obviamente, em inglês, né? Sim. E tenho outras 2 frentes de atuação, uma em Nova York, que é para turista, voltada para o turismo, atender turistas que vêm do Brasil e vêm de outros cantos do mundo. Então, vai ser um chatbot para recepcionar esses turistas, né? Falar de passeios, city tours e tudo mais que eles podem fazer na região ali de Nova York, Boston, Washington. Perfeito. E uma operação em Atlanta, né, voltada para serviços. Sim. Né? Então, uma pessoa precisa fazer uma reforma em casa, precisa trocar um piso, mexer no telhado. Né? Então, nós estamos desenvolvendo um chatbot onde nós vamos ter clientes cadastrados, prestadores de serviços cadastrados lá dentro, e dependendo da localização e dependendo do preço, a gente vai direcionar para determinada pessoa. Que bacana. Então a gente faz essa triagem e a distribuição. E me lembrei de mais um caso aqui. Eram só 3, mas acabei de me lembrar de uma operação que já está em andamento. Certo. Né, que é uma grande incorporadora que tem operações em Miami e Orlando. Né, e acabou virando cliente nosso agora no último mês. Eu já estava me esquecendo aqui, mas já está operando esse chatbot lá. Que fantástico. Então eles estão construindo alguns prédios ali na Ocean Drive, em Miami. Sim. E alguns ali próximo na região ali de Kissimmee, perto de Orlando. Ótimo, ótimo. Rodrigo, quero parabenizar você por todo esse sucesso, tá? Obrigado. 39 anos, né? E uma história linda. Parece que foram 39 séculos, tá? Porque vir da roça, ir para o Rio Grande do Sul, depois migrar para Uberlândia, né? Fazer todo esse processo e chegar onde você chegou é digno realmente da gente tirar o chapéu, tá? Obrigado. Você falou uma coisa durante a nossa conversa, que é o seguinte: o Brasil ainda tem muito o que ofertar para nós, né? Mesmo começando esses negócios no exterior, o Brasil ainda tem muito o que fazer. Sim. E tem mesmo, tá? O Brasil
tem muitos brasileiros como você que são talentos desconhecidos, certo? E muitos desses talentos passaram pela Global Connection, né? E é por isso que a gente montou esse podcast, certo? Legal. Pouco a pouco nós vamos trazer outras pessoas que, como você, têm uma história de vida aí fantástica, né? Perfeito, eu que agradeço a oportunidade de poder participar e contar um pouquinho da nossa história. Sim. Né? Espero que contribua aí para o pessoal que está buscando colocação no mercado, que está começando no mercado de trabalho, né? Já tem que saber o essencial, né? O que o mercado vai cobrar deles logo a seguir. Perfeito. Né? Que é saber o idioma, saber lógica, né? Ser resiliente, porque não adianta, né? Lá a gente fala muito disso, né? Que o talento ele não vence o esforço. Sim. Agora, quando você pega uma pessoa esforçada e talentosa, aí acabou, você aí ninguém segura. junta a fome com a vontade de comer, como diz o caipira. Exatamente, é isso aí. Certo, muito bom. Então, eu aposto muito nisso, sabe? De ter essa força, né? De apostar em grandes talentos, mas pessoas que realmente estão interessadas em trabalhar, suar a camisa. Exato. Show de bola. Muito obrigado mais uma vez, né? Agradeço. E para você que nos acompanhou aí nesse podcast, espero que tenham aproveitado e aprendido bastante aqui com o nosso mestre. E em breve a gente já vem aí com o segundo capítulo. Obrigado, pessoal. Valeu, Obrigado, Rodrigo. obrigado. Até mais, hein?